A literatura brasileira é riquíssima. Temos grandes escritores. Uma imprensa moderna, dinâmica. E o mais importante, livre. Através da leitura, vamos conhecer melhor a nossa realidade, o nosso país, o mundo em que vivemos. Liga Mundial de Vôlei Masculino. A Globo é mais Brasil. Na segunda metade do século XIX, o café substitui o açúcar como principal produto das exportações brasileiras. Nas fazendas paulistas de café, onde a produção era feita de modo empresarial e em larga escala, as técnicas utilizadas eram modernas e a mão de obra era livre e imigrante. Mesmo assim, o Brasil ainda era um país escravista. Eram os grandes proprietários de terra e de escravos que controlavam o governo imperial. Em termos internacionais, a Inglaterra era a grande financiadora da economia brasileira e o Brasil um grande devedor dos bancos ingleses. Assim, durante todo o segundo reinado, os ingleses tiveram uma forte influência na economia brasileira. Apesar da estabilidade política e da relativa paz interna, durante o segundo reinado, o Brasil se envolveu num sério conflito armado na região da Bacia do Prata, a Guerra do Paraguai. Na segunda metade do século XIX, a Bacia Platina era um dos centros comerciais mais importantes da América do Sul. Através dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, eram escoadas mercadorias vindas de vários países da América do Sul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, e de estados brasileiros como Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Os ingleses também utilizavam a Bacia do Prata para fazer com que seus produtos industrializados chegassem até o interior desses países. Por volta de 1860, o Paraguai era um país praticamente autossuficiente. Não dependia da importação de produtos industrializados e produzia praticamente tudo o que necessitava. Além disso, possuía redes de estradas de ferro, linhas telegráficas, fábricas e estaleiros. Não tinha dívidas externas e já havia abolido a escravidão e o analfabetismo. Suas pequenas propriedades agrícolas eram bastante produtivas. Seu comércio com países vizinhos e com a França era intenso. O comércio do Paraguai com a França era feito pela Bacia Platina nos portos do Uruguai. A política econômica independente do Paraguai e o seu desenvolvimento interno constituíam um forte empecilho para a penetração e o domínio inglês no mercado paraguaio. Além disso, a Inglaterra se sentia prejudicada pela concorrência paraguaia no comércio com os outros países da América do Sul. O Paraguai, por sua vez, protegia sua produção industrial, cobrando altas taxas alfandegárias para a entrada de produtos estrangeiros. E quando necessitava de produtos industrializados, o Paraguai comercializava com a França ou com países sul-americanos. O Brasil, influenciado e financiado pelos ingleses, interviu no Uruguai em 1864, depondo seu presidente, que era aliado do Paraguai. O novo governo uruguaio, atendendo aos interesses ingleses, impediu os paraguaios de comercializarem em seus portos. O Paraguai reagiu invadindo Mato Grosso e mobilizando suas tropas para entrar no Rio Grande do Sul. Em 1865, o Brasil se uniu à Argentina e ao Uruguai, formando a Tríplice Aliança para iniciar a guerra contra o Paraguai. A guerra durou 5 anos e terminou com a completa destruição do Paraguai. Sua população masculina foi praticamente eliminada. Restaram apenas velhos, mulheres e crianças. Suas plantações foram destruídas, suas fábricas desativadas. Só restava a fome, a miséria e as epidemias. Como
se não bastasse, o Paraguai teve ainda que indenizar os países vencedores. Endividados e sem condições de se reerguer, os paraguaios se submeteram ao domínio dos ingleses, que tomaram conta de suas estradas de ferro, estaleiros, indústrias e de milhares de hectares de terra. Para manter a guerra contra o Paraguai durante 5 anos, os países da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contraíram enormes empréstimos dos bancos ingleses. No final da guerra, Brasil, Argentina e Uruguai estavam totalmente endividados com a Inglaterra. Nesse período, grande parte das exportações de café do Brasil, que alcançava altas somas, se destinava ao pagamento da dívida externa brasileira. Os soldados e oficiais brasileiros que voltavam da guerra eram recebidos como heróis nacionais. Muitos escravos que haviam lutado na guerra recebiam a liberdade como recompensa. Porém, os soldados voltavam muito pouco orgulhosos com os resultados da guerra e bastante descontentes com o governo imperial. Além disso, o contato entre brancos e negros na frente de batalha difundiu entre os soldados ideais abolicionistas. Com a vitória do Paraguai, o exército brasileiro se fortaleceu muito, passando a manter um corpo de soldados regular, profissional e equipado. No entanto, o exército não tinha representantes no governo. Mesmo os gabinetes militares eram ocupados por civis. Tudo isso contribuiu para a formação de uma corrente de oposição ao governo imperial dentro do próprio exército brasileiro. Na América do Sul, nessa época, o Brasil era o único país que ainda não havia se transformado numa república. Dessa forma, durante a Guerra do Paraguai, os soldados e oficiais brasileiros entraram em contato com as ideias republicanas. Rapidamente, a oposição do exército ao governo imperial se transformou num movimento republicano. Havia ainda outros grupos nacionais que defendiam a abolição e a república. Na década de 1870, os latifundiários paulistas e mineiros já organizavam partidos políticos republicanos como o PRM, Partido Republicano Mineiro, e o PRP, Partido Republicano Paulista. Isso acontecia porque as províncias cafeeiras, mesmo tendo grande peso econômico, não tinham muita expressão política no governo imperial. Nas décadas de 1870 e 1880, as mobilizações a favor da abolição se multiplicaram. Várias campanhas abolicionistas foram divulgadas em jornais, clubes e associações por homens como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e André Rebouças. Os escravos promoviam revoltas e fugas coletivas, formando os quilombos. O exército se recusava a punir e prender os escravos e revoltosos. No entanto, o governo imperial resistia às inúmeras pressões sociais e políticas internas e externas e não decretava o fim da escravidão no Brasil. Isso acontecia porque, nessa época, a maioria do gabinete ministerial, do Senado e da Câmara dos Deputados era composta pelos conservadores, que representavam os latifundiários e escravistas. O governo imperial, sofrendo muitas pressões, decidiu então decretar algumas leis paliativas, que não traziam benefícios para os escravos, mas que serviam para acalmar os ânimos. Entre elas, a Lei do Ventre Livre de 1881 e a Lei do Sexagenário de 1885. Os movimentos abolicionistas prosseguiam e a Assembleia continuava resistindo às pressões. Chegou a um ponto que a situação se tornou insustentável e, a 13 de maio de 1888, finalmente, a princesa Isabel promulgou a Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil. O último setor econômico e social brasileiro que ainda apoiava o governo imperial era o dos latifundiários e escravistas. Com a Lei Áurea, também esse setor se indispôs com o governo. Depois de um ano de tentativas de acordos e de propostas reformadoras, civis e militares uniram-se para derrubar o governo imperial. Era 15 de novembro de 1889.
Através do Marechal Deodoro da Fonseca, o Exército depôs o gabinete ministerial e José do Patrocínio, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, declarou proclamada a República. Não houve nenhuma resistência. 2 dias depois, o imperador e sua família partiram para a Europa. Era o fim do Império Brasileiro e o início da República. O tema do próximo programa é o imperialismo capitalista. Até lá!